Hello, hello, boa noite, sejam bem-vindos à minha live. Eu sou Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana, e eu vim fazer uma live aqui rapidinha para vocês, né? Faz tempo que eu não venho aqui nessa rede social fazer live, né? E eu senti de vir aqui fazer uma live para vocês rapidinha, tá? Sobre perguntas. Eu estava lá no outro aplicativo e eles estavam fazendo perguntas sobre dependência emocional. Oi, Beto, tudo bom? Tudo bom, Amanda? Boa noite. Se você tem a sua outra pergunta, né? Se você quer fazer uma outra pergunta, fique à vontade, esse é o momento. Vou te pedir a sua ajuda rapidinho, né? Olá, boa noite a todos que estão chegando. Faz o seguinte, já manda essa live para as 10 primeiras pessoas aí, já encaminha, que já ajuda, né? A gente espera um pouquinho as pessoas chegarem para a gente já começar com as perguntas, tá? Tem uma pergunta, né? Que sempre acontece para mim, enquanto as pessoas chegam, gostaria de responder para vocês, né? Dona Ana, o que fazer quando se quer conexão nos dias atuais? Como tá difícil se conectar nos dias atuais, né? Eu tô sentindo as pessoas muito confusas. E por quê? Porque eu sinto que as pessoas hoje em dia, nos dias atuais, elas estão muito mais... Nós estamos muito... Nesse processo de autoconhecimento, às vezes confundimos, né? Que aprendemos muito com o outro. E é como se a gente não quisesse dar o braço a torcer para esse aprendizado, achando que o outro vai nos passar a perna, né? Paira no ar uma sensação de traição contínua. É como se toda e qualquer conexão houvesse isso, né? Então, e isso é uma mentira, porque existem pessoas maravilhosas, pessoas inclusive que não estão a fim de trair, né? Querem sim conexões com fidelidade, tá? Então, nos dias atuais, eu te convido a abrir o coração se você quer conexão. Mas abrir o coração requer coragem, desprendimento, inclusive humildade, porque você vai precisar aprender com o outro, né? Dona Ana, minha mãe é narcisista e fui casada com um narcisista. Hoje estou em um relacionamento saudável e tenho muita dificuldade em confiar no meu parceiro. Porque o que acontece? Você tem um corpo de dor altamente... O trauma, o que acontece? Eu estava explicando lá na outra plataforma. Mães e pais narcisistas, de alguma forma, geram o quê? Gera trauma. E quando a gente está em corpo de dor, o corpo traumático, ele vive em estado de luta ou fuga. E nesse estado, a pessoa nunca relaxa. Ela sempre está o quê? Vigilante. E nessa vigilância, ela sempre está desconfiando que alguém possa traí-lo. Então, o processo terapêutico tem que te entregar ferramentas, como eu falei lá na outra plataforma, de autodomínio para que você não fique refém desse corpo de dor, desse corpo de vigília. Porque senão, o que acontece? As pessoas muito desconfiadas da outra, elas passam, mesmo que elas não queiram, a ficar pessoas tóxicas. Elas passam a ficar, né, por mais que elas tenham vivido com pessoas tóxicas, elas passam a se tornar por conta desse estado de vigília. E daí o que acontece? Acaba afastando as pessoas, né? Olha o Ian dizendo que eu sou assim, com amizades, demora a confiar. Ai, ai, ai. Tá travando a minha live, gente? Eu tô com problema com a internet, olha, vou te dizer, viu? Dona Ana, meu namorado é muito apegado com a mãe e eu tô incomodada com tanto apego. O que fazer para melhorar isso? Olha, nunca é o outro, tá? Não é o apego em si que incomoda, mas o como você reage a ele, tá? Entenda algo muito importante, isso é algo que os dois precisam resolver. Você não tem domínio e influência nenhuma sobre isso. Se isso te incomoda, você precisa ter maturidade e responsabilidade afetiva, inclusive, de se afastar. Mas isso é um contexto que eles devem resolver, né? E se você sinaliza que isso incomoda, existe algo muito importante entre filho e pai, que é uma coisa que tem a dívida emocional também. Fora a psique que gera, né? Que desde o ventre, né? Todo esse vínculo é muito forte. Então, se é só namorado, reflita inclusive se você quer entrar
dentro desse contexto, mas é algo que eles precisam resolver. Você não tem controle sobre isso. Ei, Rosemary, que bom, que bom. Espero ter contribuído. Se a tua pergunta não conseguir responder, na sequência manda ela de novo, porque as perguntas sobem e eu me perco aqui, tá? Deixei de enviar um meme para uma amiga ontem para evitar de enviar mensagem e alimentar a dependência emocional, mas sofri muito. Deixei de enviar um meme para uma amiga ontem para evitar de enviar mensagem e alimentar a dependência emocional, mas sofri muito. Você sabe que quando a gente abre uma ferida, ela está exposta e às vezes o enfermeiro precisa limpar, passar aquela jato de água, né, álcool e tal, aquilo lá arde pra cacete, mas é o primeiro processo, né, para que comece a desinfectar a ferida e começar o processo de cura. São esses pequenos passos para que você tenha domínio sobre si, vai gerar dor, tá? Gente, eu acho engraçado. Vocês querem ficar bem emocionalmente, mas vocês não querem fazer o curativo. E fazer o curativo, se ele tá sujo, se ele foi aberto, ferida aberta, dá trabalho, ela dói. Então, não tem, eu sei que vocês têm medo, mas isso faz parte do processo, tá? Inclusive, fugir disso faz com que vocês fiquem cada vez mais adoecidos, tá bom? Oi, Paulo, tudo bom? Oi, prazer, Paulo de Janaúba. Onde que fica Janaúba? Oi, Tati, tudo bom? Tenho dificuldade de seguir em frente com os meus relacionamentos. Parece ter prazo de validade, 6 anos e acaba tudo. Quero ter um relacionamento longo e durável. Mas se você já tem na mão uma informação importantíssima, né? De que a cada um ciclo de 6 anos, algo dentro de você... Você sabe que, às vezes, né? Já sabendo dessa informação, você já começa a se antecipar para o término. E sem perceber, você já começa com investidas, tá? Sem perceber isso de forma inconsciente. Começa a ficar com tanto medo que passa a cobrar ou ficar em cima, já começa a mudar o seu modus operandi, que acaba sendo o modus operandi para terminar. Então, solte essa informação. Se você já tem, solte ela, aceite ela, né? E deixe os processos acontecerem como devem acontecer. E às vezes, olha só, o teu processo de aprendizado é assim, tá? Às vezes a gente quer algumas coisas para a qual nós ainda não estamos prontos. Eu sempre falo aos meus consultorandos, tá bom, você quer muito isso, agora você está preparado para isso? Porque quando isso chegar, você não estará. E dito e feito. Sempre acontece isso, sempre. Boa noite, tenho muitos ciúmes da minha namorada, ela não me dá motivo, eu fico fantasiando que ela está fazendo algo, eu sofro. Pois é, Marcelo, muito pensamento aí, né? Você está totalmente identificado com a sua mente. E mente é tagarela, mente pra gente. Você mesmo, você está aqui, ó, na sua pergunta tem as respostas que você precisa. Você está fantasiando. E se você for parar para pensar, você é uma pessoa altamente ansiosa e em todos os projetos da sua vida você acaba tendo essa marca registrada, né? Com a tua namorada é um pouquinho mais, mas isso te consome demais. E isso, inclusive, gera uma certa doença, talvez uma compulsão alimentar, uma certa necessidade de aprovação e tudo isso te deixa doente. A longo prazo isso é altamente danoso. Então o problema não é nem o ciúmes, qual é o problema que isso vai acarretar em você. Como eu sempre falo, nunca é o outro. O problema, a patologia está naquilo com o qual não conseguimos resolver internamente, tá bom? Sou divorciado, amigos e até familiares casados estão se afastando. Por quê? Beto, eu sinto que as pessoas estão menos pacientes. Eu sinto também que outra coisa, as pessoas viram começaram a entender que não é que é difícil, mas é viável, né? Então, talvez pela facilidade que as pessoas acreditam que tenha, né, para esse processo. Mas não é fácil, né? Quem é divorciado, quem passou por separação, sabe o quanto é difícil, mesmo quando as coisas parecem que estão harmoniosas, né? E eu vou ser muito honesta, Beto, eu não tenho uma resposta fechadinha para você, porque depende de cada caso, né?
mas o que eu observo é, no fundo, no fundo, no fundo, por mais que pareçam muitas separações e isso pareça estar longe do amor, no fundo, no fundo, no fundo, tudo que todo mundo quer é ser amado. Até mesmo, né, um pedido de separação é um pedido de amor, né? Eu tô me pedindo para ir embora porque eu quero amor e aqui eu não tô encontrando. No fundo, tudo que a pessoa quer é amor. 2 anos separada por uma traição, não consigo me recuperar, não consigo superar isso. Jéssica, a traição tem muito mais a ver com o outro do que com você. Da inabilidade que o outro teve em olhar para o seu ego e para a sua necessidade de autoafirmação. E ele pode ter te dito coisas horrorosas como você foi a provocadora, né? Mas a gente gosta de encontrar a gente gosta de colocar um responsável pelas nossas mazelas pessoais. Então, eu te convido a olhar para você com carinho e como você não sabia, né? Você não sabe, traição é assim, você nunca sabe de onde veio o tiro, mas ele chega. E se acolha, sabe? Seja mais generosa com você. Tenha autocompaixão por você. Até onde você podia, você fez e entregou o melhor que você podia. Bom? Não tem como você adivinhar pensamentos da pessoa com a qual escolhe trair. Reflita sobre isso. Oi, Samara, tudo bom? Minha esposa me largou. Sinto muito, Ricardo. Como é que você tá? Tem que ter coragem para colocar o mertiolate. Nossa, acho que eu tô atrasada nas perguntas, né? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá pro final das perguntas e se você... Eu passei a tua pergunta, tenta fazer de novo, tá? Eu vou lá pro finalzinho porque eu vi que eu tô muito, muito atrasada. Olá, Ana, fui traída, voltei, mas há dias que me bate tristeza em lembrar de tudo, tento não lembrar. Tá, Ana, é o seguinte... Então, quanto mais você tenta não lembrar, mais você gera resistência, tá? Então, para com isso, isso não tá funcionando e não vai funcionar nunca, tá? Quando você gera resistência, o que acontece? Você fica muito mais forte, teu cérebro fica bom na lembrança. Então, quando vier essa lembrança, lembre mesmo, lembre de cada detalhe, chora. Porque o que acontece quando você não fica resistente, o seu cérebro entende, inclusive, né? Vamos falar em nível cerebral, porque é o que faz mais sentido para vocês. Em nível cerebral, né, ele entende, ok, dever cumprido, próximo, e quando vier novamente, vai ter menos força sobre você, tá? Então, não resista não, doeu, é fato, aconteceu, é fato e contra fatos, não temos argumentos. Tá? Não fique argumentando com a sua mente não, e resistindo. Simplesmente aceite. Vai doer, vai chorar, mas você vai ver, depois você vai voltar e você vai me agradecer. Nossa, tinha razão, dona Ana. Passa a ter muito menor efeito sobre a minha vida, tá? Como distinguir se a angústia ou tristeza que sentimos é normal ou um alerta? Ótima pergunta. Quando a angústia e a tristeza passa a afetar a sua vida, principalmente social. Por quê? Porque a gente, é horrível o que eu vou dizer, mas a gente, mesmo que às vezes a gente não tá bem, a gente dá aquele sorrisinho, né? A gente vai lá, alguma pessoa pede, você às vezes nem tá muito bem, mas você vai lá, você faz pra pessoa, porque a pessoa pediu. Quando isso acaba, né, sendo alterado, sinal vermelho. Ou quando você passa a não querer mais sair, não querer mais socializar, já começa com dificuldade, mostrar dificuldade no seu trabalho, ou seja, principalmente nas interações sociais, tá? Quando começa com esse prejuízo, pode ter certeza que isso daí já é um alerta. Imagina, vamos lá, mais pergunta, eu tô subindo aqui, ó. Se nunca é o outro, dona Ana, o que temos que fazer para melhorarmos internamente? Que excelente pergunta! Então, olha lá, gruda nessa resposta. Fica aí, se não entrou à toa nessa live. Se nunca é o outro, dona Ana, o que temos que fazer para melhorarmos internamente? Tudo que está no outro de alguma forma está mal resolvido em você, por isso que nunca é o outro, tá?
Eu tive um vídeo aí que foi muito visto, mas eu vou dar um exemplo para vocês, vou citar ele novamente rapidinho para vocês entenderem. Eu sempre ia numa casa de cereais e tinha uma mulher sempre, né, com a cara fechada e tal. E eu ficava muito incomodada com aquilo porque ela sempre me tratava mal e eu comprava bem, né? E eis que um dia, né, eu sempre ia lá, eu amo cereais, essas coisas, castanhas. Eu estava vivendo na minha casa momentos complicados, né? E eu fui comprar e resolvi sair de casa e fui lá nessa lojinha do cereal. E quando eu olhei para essa mulher, eu vi que ela tinha pintado o cabelo. Eu virei para ela e falei assim: nossa, como você está bonita, né? E ela falou: é mesmo? Você achou? Eu falei: sim, né? Eu achei que ficou muito bonito. Foi você a única que reparou. E ela me atendeu super bem, com um sorriso daqui até aqui. Ali, naquele momento, caiu a minha ficha. Não era ela o problema. Eu também estava com olhos contaminados. Eu estava vivendo de uma forma degradante em casa. Então eu também não conseguia ver beleza e nem amor das pessoas. Naquele dia específico, eu tinha tido uma briga tão feia que eu estava desarmada. Então o meu olhar não estava... como eu estava também ferida, eu também queria ser vista, eu também queria ser ouvida na minha casa. Eu fui e quis o quê? Entreguei para ela aquilo que eu queria. Eu queria ser vista. E o que aconteceu? Não era ela que era carrancuda. Eu estava carrancuda. Eu estava passando por problemas. Dona Ana, eu nunca esqueço, né? Um dia que uma consultoranda chegou para mim, como eu chamo meus pacientes, né? Reclamando muito do marido, porque era tóxico, né? E ela falou. Isso já aconteceu comigo também, tá? Inclusive, por isso que eu sei que funciona, tá? Eu não invento os conceitos, tá, gente? Isso não é da minha cabeça, isso é de práticas terapêuticas. Ela falou do marido tóxico. E quando ela terminou, eu falei: poxa vida, né? Tudo isso está mal resolvido em você. Ela regalou, né? Regalou os olhos e falou assim: como assim, dona Ana? Eu sei porque eu já passei por isso também. Eu não sou assim como ele. Eu falei: olha só, tem certeza? Quando você vira, o acusa usando o seu filho, você é tóxica. Quando você faz pequenas mentirinhas, isso também é toxicidade. Você tem a liberdade poética porque você está numa posição que você julga ser vítima, mas também está sendo tóxica. E quando ela caiu a ficha disso, e inclusive depois eu até contei, né? As pessoas sabem disso, eu coloco nos meus vídeos o quanto também era tóxica por ser uma vítima patológica. Foi através exatamente de um processo terapêutico onde eu descobri que nunca é o outro. Não é o outro. Porque o outro, ele está cego emocionalmente. O que precisa mudar na gente internamente é a gente reconhecer que a mudança que a gente quer no outro, o outro não vai conseguir reconhecer. É a gente que tem que começar. Então, se é o outro que te ofende, é você que precisa se respeitar e impedir que ele faça isso com você. Se é o outro que te agride fisicamente, você precisa se respeitar fisicamente e não permitir sair da vida dessa pessoa. Dona Ana, não tem jeito, sempre há um jeito onde há uma intenção. Onde há uma intenção. Vamos olhar para essa palavra, tá? Intenção. A atenção é você olhar para fora em algo com foco e agir. Prestem muito bem atenção. Você não entrou nessa live à toa. Intenção é você internamente olhar com foco para algo interno e agir. Isso é uma intenção. Então, quando você vem aqui para mim e diz assim: Dona Ana, eu tenho a intenção de mudar. Se você não agir, você não tem intenção de nada. Você tem confabulações mentais. Onde há uma intenção, há sim transformação, há sim, porque há uma atitude. Então não é o outro. O outro nunca vai mudar. O outro vai morrer cego, emocional.
e você vai ficar com o discurso de tentar querer mudar ele. Então, nunca é o outro. Qualquer mudança precisa iniciar em você. Você sabe que a minha Nutri, né, ela falava assim, um dia eu vi um vídeo de você falando, né, nunca é o outro, eu fiquei muito brava, né, porque às vezes é o outro sim. Eu falei, é mesmo? Por exemplo, olha, né, ela estava vendo o meu mapa genético nutricional, tá vendo, olha aqui, ó, você tem uma genética que não contribui, né, você tem todos os, né, as questões para obesidade aumentada, tá vendo? Não é você, é a tua genética. Eu falei para ela, pois é, mas tá vendo que a minha genética não vai mudar, mas o meu comportamento para silenciá-la, quem vai mudar sou eu, certo? Ela, que saco! As pessoas não gostam disso, mas é assim, né? Os marcadores genéticos, exatamente. Fez sentido para vocês? Grudem nisso aí, isso aí transforma vidas, tá? Eu tenho uma pessoa, ela me mandou uma mensagem inbox dizendo bem assim, eu entrei uma vez na sua live, você estava explicando sobre essa questão do nunca é o outro, eu detestei a senhora, eu era uma vítima patológica, mas eu guardei aquilo para mim, e aquilo transformou a minha vida, hoje eu vim aqui te agradecer. Eu tenho esse inbox dessa seguidora, tá? Então, eu não tô falando nada que não faça, nada que não tenha respaldo aqui no meu consultório, tá? No meu processo terapêutico aqui. Certo? Que bom que fez sentido para vocês. Essas coisas que a minha psi fala que eu fico bicuda com ela depois. Ai, meu Deus. O que é uma vítima patológica? Excelente pergunta também. Então, assim, a vítima normal, tá? A vítima normal, ela tem na cena, né? Ela tem um algoz, uma pessoa que está abusando dela. Ela tem um cenário que de alguma forma não está a favorecendo e ela temporariamente está acuada, tá? Temporariamente ela está acuada, só que a vítima normal, ela começa a avaliar rota de fuga, tá? Essa é a vítima comum. Então, por exemplo, eu fui sequestrada, eu tô vendo um sequestrador na minha frente, eu tô vendo que eu tô no cativeiro, eu tô com a mão atada, mas eu começo a pensar, como é que eu tiro isso aqui? Como é que eu tento seduzir a pessoa? Entendeu? Essa é a vítima. A vítima patológica é o seguinte, é aquela em que ela foi sequestrada. Então ela tinha um algoz, ela tinha o cenário e tinha mãos atadas. De repente o sequestrador fala, cansei, a porta tá aberta. Mas ela ficou ali tanto tempo naquele local, né? Ela já tá com as mãos desatadas, mas ela ficou tanto tempo ali que ela perdeu o tempo da vida dela. Agora ela vai ficar ali, porque ela não tem mais para onde ir. Todo o tempo que ela tinha, né, foi tirado dela. Esse sequestrador tirou dela. Ela fica o quê? Paralisada. Ela passa a vida dela, aquela circunstância passa a ser o motivo de todas as suas mazelas. Tá? Essa é a vítima patológica. E vou falar uma coisa pra vocês, viu? Tem uma galera aqui nessa live que é assim. Tem uma galera que me segue que é assim. E eu, durante muitos e muitos e muitos anos, e não faz nem muito tempo, fui uma vítima patológica. Tá? Então vocês podem ficar chocados aí o tanto que vocês quiserem. Só falo isso por amor. Fez sentido pra vocês? Tá, como sair disso? Imagina, como é que eu saio do vitimismo patológico? Rota de fuga. Rota de fuga. A intenção. Eu olhar para dentro, colocar a luz para dentro, interiormente e partir para a ação. Com o que tem. Se você tem um chinelo Havaianas, um celular debaixo do sovaco e a roupa do corpo, é isso que você tem.
E aí, com isso que você vai fugir. É isso, gente. É isso. Eu poderia falar aqui com outros termos, né, psicológicos aqui. Você tem que fortalecer, né, tem que parar, não pode se identificar com o ego, né, você tem que tá identificado com a tua mente. Mas o que é isso? É isso. É você ter uma real intenção. Uma real intenção. Eu vou contar aqui para vocês em primeira mão algo que aconteceu comigo há 2 dias atrás. Amanhã vai sair, amanhã ou depois de amanhã, eu tenho que mandar ainda o vídeo para Yara sobre exatamente isso, sobre intenção. Vocês vão saber aqui em primeira mão, rapidinho, tá? Tá acabando já. Antes de contar essa história, deixa eu responder isso aqui. Vítima patológica pode acontecer no casamento? É onde mais acontece. Inclusive, sempre tem um algoz no casamento e uma vítima. Sempre. O casamento saudável, os dois são atuantes, os dois têm responsabilidade pelo processo, tá? Acaba-se a vítima e acaba-se o algoz. Esse é o relacionamento saudável. Há 2 dias atrás, a minha mãe me disse que, ela nunca tinha me dito, tá? Que ela precisaria me doar, porque ela não tinha como ficar comigo. Eu não sabia dessa informação, eu só sabia que no desespero, quando ela soube da minha gestação, ela tinha tentado me abortar, mas isso eu não sabia. E só que ela me amava tanto que ela tinha a real intenção, ela tinha a intenção dentro dela de ficar comigo. Só que ela não sabia o que fazer porque ela não tinha onde morar, né? Ela morava na casa de pessoas que... Ela era daquelas empregadas que moravam na casa, mas quando ela engravidou, ela se sentiu envergonhada e saiu da casa desses patrões, né? Que chamava na época, e foi trabalhar grávida na casa de outras pessoas. E essas outras pessoas falaram o seguinte: a gente fica com você grávida, mas quando a criança nascer, a gente não pode ficar com vocês duas. E ela o tempo todo falou, tudo bem, mas eu preciso trabalhar, né? Porque eu preciso comer. E ela pegou e foi para essa casa. E ela estava quase chegando o tempo de eu nascer, e ela desesperada, né? E sabendo, né, que uma das alternativas ela precisaria me dar, ela começou a intencionar, né? Ela tinha a intenção, como é que eu posso ficar com essa criança? E ela não via saída. Mas dentro dela tinha a intenção, todos os dias tinha essa intenção dentro dela. E ela contando, tá? Até que ela chorando na vizinha, no muro assim da vizinha, ela foi varrer a calçada e a vizinha viu ela chorando e perguntou: por que você tá chorando? Ela falou assim: porque minha filha tá para nascer e eu vou ter que dar. E eu não queria dar. E a vizinha perguntou: mas por que você vai dar? Você quer ficar com ela? Eu quero, mas eu não tenho onde morar. E porque eu não sei se meu antigo patrão vai me receber. E olha só, sabe quem era o antigo patrão dela? O primo, ele era primo dessa vizinha. Não, calma aí. Eu vou ligar pra ele, ele ama a criança. Ele vai te ajudar. E minha mãe não queria, ela ficou com vergonha. Ela falou assim, então tá bom. Ela falou, eu tenho vergonha, mas será que ele me ajuda? Ela falou, vai, vamos tentar. E ela ligou. Ela falou assim, se você tá com vergonha, não tem problema, eu vou ligar. E qual foi a resposta dele? Ele queria buscar minha mãe na hora. Onde há uma intenção, já existe uma solução. Já existe uma rota de fuga. A intenção da minha mãe ajudou inúmeras pessoas. Não porque eu nasci e hoje estou aqui, mas porque a intenção dela me permitiu que eu fosse instrumento na cura de vocês, porque vocês se permitiram. E vocês só se permitiram porque um dia vocês tiveram a real intenção de olhar para dentro. Então, tenham paciência e sejam mais amorosos com vocês mesmos. Porque se minha mãe tivesse sido um pouquinho mais amorosa com ela, inclusive, e deixado essa vergonha de lado, ela já teria solucionado esse problema muito antes. Então, de uma vítima patológica, quando ela permitiu todos os dias que a intenção brotasse no coração dela, ela resolveu o problema da vida dela, o meu problema, e hoje estou aqui. Isso me fez entender, inclusive, por que eu tenho tanto problema com rejeição.
Mas, e talvez eu sempre sofra com isso, porque está registrado no meu sistema nervoso, esse foi o trauma, né? Por isso que essa noite eu não dormi direito, eu acordei com diarreia, ânsia de vômito. Entenda o seguinte, o trauma sempre estará aí, sempre. O trauma sempre estará no seu corpo, estará no seu sistema nervoso. Como ele terá domínio sobre isso, é que fará toda a diferença, né? Então, se ele tivesse me dominado, eu não estaria aqui fazendo uma live para vocês hoje, compartilhando essa história. Fez sentido para vocês? Bom, gente, eu faço de coração, eu espero ter contribuído. Oi, Tiago, você me segue ainda? Eu estou ótima, e você? Não sei se você tá aí ainda, né? Mas eu estou super bem. Hoje um pouco abatida, de cansada, mas eu estou super bem. Espero ter contribuído com a vida de vocês, tá? Eu amei também, né? Tivemos inclusive hoje uma presença ilustre de uma pessoa famosa, né? Tenho muito carinho por você, Tiago. Espero que você esteja bem, tá? Se cuidem, fiquem bem. Todas as lives ficam gravadas no YouTube. E eu espero de coração que tenha contribuído para a vida de vocês, tá? Tá vendo só? Como que a gente descobre as raízes da rejeição? Não precisa, não corra atrás delas. Elas vão aparecer. O problema, elas já apareceram. O problema é que vocês nunca estão presentes. Vocês sempre estão em algum lugar do futuro ou do passado. E quando eu falo no passado, tentando procurar o trauma, e às vezes se confundindo, tá? Então, não se preocupe. Logo, logo vai bater na tua porta. Só que às vezes vocês não aceitam, né? Vocês fogem. Suzana! Ei, eu lembro de você. Você era fisioterapeuta, né? Olha só! Ana, trabalhei com você no Nilza Tartucci, bom te ver. Nossa! Vocês sabiam que eu comecei como psicóloga nessa escola, no Nilza Tartucci, e eu fazia estimulação precoce em bebês especiais. É assim que eu comecei, olha só, que legal. Que legal. Eu sou de Curitiba, tá? Bom, é isso, pessoal. Tô um pouquinho cansada agora é hora de dormir, fazer uma boa higiene do sono, porque amanhã é mais um dia. Espero ter contribuído com a vida de vocês e tenham todos uma ótima noite. Se cuidem e até... rapidinho, eu vou aproveitar. Se você ficou até aqui, né, até agora, tudo isso, né, que eu contei para vocês, inclusive, né, tem muitas pessoas aqui que sofrem com a dependência emocional. Eu também sofria. E eu criei um protocolo todo meu sobre dependência emocional e eu tenho um curso que, inclusive, resgatou a minha própria vida. Se você tem interesse em participar, fiquem de olho, se inscrevam aqui no meu canal do Telegram, porque logo logo vai abrir a nova turma. Então fiquem de olho, porque as vagas são limitadíssimas, porque eu faço mentoria, tá? Com essas pessoas em relação a esse curso, tá? Então, eu espero de coração te ver logo em breve, num momento muito mais íntimo ainda, só nosso, falando sobre dependência emocional, tá bom? Quem tem interesse, corre lá, já se inscreve no canal do Telegram, que é por lá que vão ser os primeiros canais, tá? Pra gente poder abrir as vagas. São pouquíssimas vagas, isso não é coisa de marketing, não, é porque eu preciso zelar por vocês, pelos meus mentorados, tá bom? Meus consultorandos. Se cuidem, fiquem bem e uma ótima noite. Que legal, dona Ana, faz o curso do Estado Presente e do Amor? Legal!
Tá para sair o livro, 2023 tem que sair esse livro, mas na sequência a gente pode fazer daí um núcleo de estudos do livro, né? Vai ser muito legal, pode deixar, tá bom? Um beijo grande e até a próxima live.